Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Golzaço. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Palcos do Futebol. Hoje vamos falar do estádio do Remo, o Bampará Baenão, que fica na Travessa Antônio Baena, em Belém do Pará. É um dos maiores estádios particulares da região norte do país e é o local onde o Clube do Remo manda atualmente os seus jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai saber tudo do Baenão, desde a sua construção até como ele está nos dias de hoje. O Baenão passou e passa por constantes reformas e nós vamos te atualizar de tudo aqui no canal. Mas antes, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece também de deixar aquele like. O estádio do Baenão teve sua construção iniciada na década de 10. A sua inauguração ocorreu em 15 de agosto de 1917, sendo, portanto, o estádio de propriedade particular mais antigo do norte do país. Segundo a notícia do jornal A Folha do Norte, edição de 13 de agosto de 1917, o campo azulino media 110 metros de comprimento por 70 de largura. O estádio comportava na sua inauguração 2.500 pessoas distribuídas por uma arquibancada, dividida em suas linhas de extensão por um pavilhão superior que se destinava às famílias dos sócios e a parte inferior aos próprios sócios. O jogo inaugural do Baenão foi entre os times da Reserva Naval e da Seleção da Liga Paraense de Futebol. Os jornais não divulgaram o placar da partida. O primeiro jogo dentro de casa do Remo no Baenão foi em 2 de setembro de 1917, válido pelo campeonato estadual daquele ano. O Remo, na ocasião, venceu a equipe do Panther por 3-1. Em 1935, o Remo reestruturou seu estádio com arquibancadas maiores. Para comemorar a reinauguração do estádio, o Remo convidou seu arquirrival, o Paysandu, para um jogo amistoso que aconteceu no dia 26 de maio de 1935, e o Leão acabou vitorioso daquela partida pelo placar de 5-4. No dia em que completava seus 29 anos de reorganização, o Remo inaugurou os refletores do seu campo de futebol. Em 1962, o estádio ganhou vestiários com túneis para as duas equipes e árbitros, novas arquibancadas, gramado novo e alambrado mais reforçado. A inauguração do novo Baenão aconteceu diante da equipe do Ceará. O resultado do jogo foi 1-1. Nos anos 70, apresentando uma capacidade que superava 20 mil torcedores, o Baenão era o único estádio paraense capaz de sediar jogos pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, até a inauguração do Mangueirão, em 1978. Mesmo com o Mangueirão, o Baenão sempre foi a casa do Remo, um verdadeiro alçapão. As arquibancadas coladas no gramado sempre deram aquele ar de caldeirão. A pressão da torcida azulina sempre ajudou o Remo a conquistar grandes resultados em casa. Em 2013, na gestão do presidente Zeca Pirão, foi elaborado um ambicioso projeto que visava transformar o estádio em uma moderna arena de futebol. Dentre as mudanças, constava a troca do gramado, a substituição de alambrado por placas de acrílico, novo sistema de iluminação e a construção de uma nova ala de camarotes. Porém, apenas os 2 primeiros itens foram cumpridos. No ano seguinte, a área onde ficavam as cadeiras VIPs do estádio, onde seriam construídos os camarotes, foi demolida, bem como o sistema de iluminação desinstalado. Mas a não reeleição de Zeca impediu o prosseguimento da reforma. No dia 1º de maio de 2014, o Remo venceu o Independente Tucuruí por 4-0, revertendo uma vantagem de 3-0 do clube de Tucuruí, e classificou-se para a final do Campeonato Paraense, do qual iria se sagrar campeão. Essa foi a última partida de caráter oficial disputada pelo Leão em sua casa, antes da reforma, já que nos anos que se sucederam, a estrutura do Baenão foi progressivamente se deteriorando, tornando-se inapto a sediar jogos válidos por competições oficiais. Tal situação era um reflexo dos momentos de instabilidade política em que o Clube do Remo se encontrava. Para se ter uma ideia, até 2016, nenhum presidente eleito conseguiu efetivamente terminar o mandato.
Como resultado, várias propostas para a reabertura do estádio surgiram. No entanto, nenhum apresentou resultados significativos. Foi então que, em 2017, um grupo de torcedores resolveu tomar a frente das obras, através do projeto O Retorno do Rei ao Baenão, que previa a volta do estádio após a conclusão de 10 etapas. De início tímido, com recursos oriundos de vendas de copos e arrecadações nos jogos, o projeto foi ganhando cada vez mais força e adeptos, inclusive com o apoio da diretoria do Remo. Aos poucos, foram recuperadas as arquibancadas. O alambrado foi substituído por placas de vidros, entre outras tantas melhorias na Casa Azulina. Mesmo com tantas dificuldades, todo o empenho foi recompensado e depois de 5 anos, o Baenão foi reaberto, cumprindo todas as exigências impostas pela CBF e com capacidade para 13.792 pessoas. O reencontro com a torcida ocorreu em 13 de julho de 2019, quando o clube do Remo empatou por 2-2 com a equipe da Luverdense em jogo válido pela Série C daquele ano e com grande festa da torcida nas arquibancadas. Em dezembro do mesmo ano, o clube do Remo promoveu a inauguração do Núcleo Azulino de Saúde e Performance, localizado nas dependências do estádio, custando em torno de 300 mil. O moderno espaço conta com serviços de academia, fisioterapia, sala de enfermagem, consultórios médicos e multiprofissional, além de outros serviços. O projeto não parou e a Casa do Remo ganhou um novo sistema de iluminação. E no dia 1º de março de 2021, o Leão voltou a jogar uma partida noturna no Baenão. Após quase 8 anos, venceu o Gavião KKTG por 4-1 e com iluminação artificial. Esse jogo marcou a reinauguração do sistema de iluminação do estádio, formado por refletores 100% em LEDs. O Remo recebeu grandes equipes na sua casa, inclusive equipes de fora do Brasil. Em 68, por exemplo, o Remo recebeu o todo-poderoso Benfica de Portugal para um amistoso. O jogo acabou empatado por 1-1. Também jogaram no Baenão o Boa Vista de Portugal e a equipe do Peñarol do Uruguai. Em 94, os azulinos venceram o Boa Vista por 4-1 e 2 anos depois, em 96, foram derrotados pelo Peñarol por 1-0. O Baenão também viu o título da Tuna Luso Brasileira da Série C de 92. No segundo jogo da final, a Tuna venceu o Fluminense de Feira de Santana por 3-1 e levantou a taça no estádio do Remo. A capacidade hoje do Baenão é para aproximadamente 13.700 pessoas. Já o recorde de público pertence a um clássico Repá, válido pelo Campeonato Brasileiro de 1976, onde o Leão goleou a equipe do Paysandu por 5-2. No total, pasmem, 33.487 pessoas estiveram presentes no Baenão para ver a vitória azulina sobre o seu maior rival. Recentemente, o estádio teve seu nome vendido para o Bampará e passou a se chamar oficialmente Bampará Baenão. Agora em 2021, o estádio passou por mais uma pequena reforma para poder sediar os jogos do Remo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, em que foi construído um local específico para a transmissão de jogos e também foi disponibilizado uma sala para o VAR, que passou a atuar agora no segundo turno do campeonato. Também foram reformados os vestiários dos visitantes. O NASP, Núcleo de Apoio aos Atletas, que também fica no Baenão, também está sendo ampliado para dar melhor condições de trabalho para os atletas do Remo. Esse foi mais um Pagos do Futebol. Se gostou, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa aí nos comentários também qual estádio você quer ver aqui no quadro. Se você quiser ver outros episódios, você pode estar indo lá nas nossas playlists. Lá você procura por Pagos do Futebol, você vai encontrar muita coisa legal. Segue o Gonzalez também no Instagram e no TikTok e até a próxima.